E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai continuar a segunda parte do vídeo do Picasso. No vídeo anterior a gente estava falando sobre a questão do sentimentalismo e eu citei que algumas inspirações de Picasso seriam Van Gogh e Gauguin. O Van Gogh principalmente pela questão do sentimentalismo, porque Picasso ele manifestou muito nas suas obras a questão da solidão dos personagens, né? Ele isolava eles em um ambiente muito impreciso, com o uso quase exclusivo do azul, no período azul que a gente começou a falar no vídeo anterior. Né? Então ele manteve esse período azul por um período de quase 2 anos, e isso é um fato praticamente sem precedentes na história da arte. Até esse momento ninguém tinha utilizado uma cor durante tanto tempo em todas as suas produções. Da mesma forma que essas obras de Picasso também traziam um alongamento das figuras que estava sendo introduzida em suas obras e que nos lembra muito o estilo de El Greco. Então, como eu já estava falando com vocês no vídeo anterior, ele sempre fazia uma mescla de inspirações, né? Ele sempre pegava uma coisa de um artista ou outro que o interessava. E o bacana da questão da inspiração do Vincent é que até o momento ninguém tinha pintado um quarto vazio. Existia uma certa dificuldade em aceitar um artista quando ele trazia paisagem. Porque a paisagem ela era pensada só como algo tridimensional para ambientar a pessoa que está sendo retratada. O ser humano deve ser retratado, né? Pinturas históricas devem ser retratadas. A partir do momento que os impressionistas tiram o ser humano da pintura e colocam a paisagem como algo central na obra, isso é uma quebra de paradigma muito grande. Só que o Vincent ele inova tirando paisagem e tirando o personagem, colocando um quarto vazio sem ninguém, né? Um cômodo que inclusive não era um cômodo burguês. E isso traz uma solidão muito grande. E Picasso se espelha nesse sentimentalismo, nessa solidão de Vincent, para também produzir as suas obras nesse período azul. Picasso, pessoal, era um trabalhador incansável. Ele produziu durante praticamente toda a sua vida. Teve um período da vida dele que era mais conturbado, em que ele estava sem dinheiro ao trabalho. Naquela época ele pintava 1 ou 2 quadros por noite e vendia por 150 francos na rua mesmo, para ver, né, se ele conseguia subsidiar esses gastos que ele tinha com a pintura e sobreviver. E no final de 1902 ele retornou a Barcelona e começou a trabalhar no estúdio de Ángel Fernández de Soto. Com Fernando de Soto ele também visitou bordéis de Barcelona, que se refletiu numa série de desenhos eróticos, entre os quais estão o autorretrato com nude. A gente pode pensar que talvez ele tenha aí se inspirado em Delacroix, que passou aí uma estadia pesquisando os bordéis em Argel, né, e produziu alguns estudos. O interessante desses estudos nos bordéis é que o artista pode, com mais liberdade, fazer pesquisas sobre os humanos, né, os seus comportamentos, que fora daquele local ele talvez não tivesse essa facilidade para fazer. Em 1901, quando Picasso retornou a Barcelona, ele exibiu a Mulher Azul, que hoje está no Museu de Sofia em Madrid, e na Exposição Geral de Belas Artes também. E aí em maio ele acabou retornando para Paris. Ele sempre fica nessa parte inicial da vida dele, entre Madrid e Paris, até que chega um momento que ele decide se fixar em Paris por um período de tempo maior. No período que Picasso estava em Barcelona, ele recebeu um aviso para poder ingressar no serviço militar obrigatório. Só que para poder evitar esse ingresso, o tio dele acabou pagando para ele 2.000 pesetas, que era uma espécie de multa, para que ele não tivesse que prestar esse serviço militar. Então ele acabou retornando para Paris e mostrou suas pinturas azuis pela primeira vez em 15 de novembro até 15 de dezembro em uma exposição coletiva. Em 1903, quando Picasso retornou novamente para Barcelona, na primavera ele começou a pintar a sua pintura intitulada Life, que hoje está no Museu Cleveland, que é uma das maiores e mais complexas telas da sua era azul, que é considerada a sua obra mais importante desses anos, obra de simbolismo e também traz aí aquela visão mais sombria de seus primeiros trabalhos. E essa pintura La Vida, ela pode ser entendida como uma espécie de obra que define essa atmosfera desse período azul, né? Um pessimismo, um niilismo, que era muito desenvolvido na formação da população de Barcelona e que foi intensificado sob as dificuldades materiais que eles sofriam naquela época. Ou seja, estava passando por um período muito grande de fome, miséria, guerras, conflitos. Então, essa questão pessimista do lado negativo da vida ainda estava muito latente. E isso, obviamente, refletia na produção de Picasso. E no final de 1903, Picasso então decide finalmente, ou melhor, ele percebe
que a carreira dele só iria ascender, ele ter um reconhecimento internacional se ele mudasse definitivamente para Paris. Então é quando ele decide ir e ficar lá, o que ele consideraria permanentemente até aquele momento. E nesse momento ele se muda para o estúdio do escultor Pablo Gargallo, que na época estava em Paris também. Nesse período de 1904, Picasso conhece Madeleine, que é uma mulher que aparece em vários dos seus desenhos e pinturas, como essas pinturas que estão aparecendo aqui embaixo para você. E em agosto de 1904, Picasso conhece aí uma nova pessoa, que seria sua nova parceira romântica, que é Fernande Olivier. Aos 21 anos, então, Fernande foi considerado por muitos críticos como o grande amor de Picasso e se tornou aí sua fonte de inspiração até 1910, apesar que o relacionamento só vai terminar definitivamente em 1912. E é nesse período de 1904 que ele conheceu poetas como André Salmon e também o Apolinari, que eu falei no vídeo anterior. E nesse momento que ele se estabeleceu definitivamente em Paris, é quando a paleta e os temas dele começam a mudar. A gente vê mais das temáticas relacionadas à pobreza, dureza da vida dos artistas circenses, porque ele começa a frequentar o circo, começa a ver a labuta ali daqueles trabalhadores, e isso também vai para suas pinturas, né? Ele traz aí uma espécie de novo lirismo, e suas pinturas começam a se modificar dessa passagem da Era Azul para a chamada Era Rosa. O período rosa, pessoal, se distingue por suas cores pastel e tons quentes, com linhas suaves e delicadas, com uma ênfase especial na linha e desenho. Em vez de na cor, ele continuou a trabalhar nas figuras com proporções alongadas que lembram sua admiração por El Greco, como na obra O Ator, que hoje está no Museu de Nova York, ou a Aquarela de El Loco, que hoje está no Museu Picasso em Barcelona. E isso traz um recurso às formas maneiriças, das quais foi apontado que Picasso fez uso constante ao longo da sua carreira. Os temas que ele lidou foram alegria e inquietação existencial, como na Era Azul, e também há um toque de melancolia, mas naquela época dominado pelo afeto, com muitas referências ao mundo do zoológico e do circo. Ele pintou máscaras, Arlequim, domadores e palhaços, e também o tempo das maternidades, cor-de-rosa. Depois, pessoal, Picasso acaba indo morar com Fernande, ele se estabelece no seu primeiro estúdio, né, que é um estúdio mais modesto, e esse período é marcado pelo início de um relacionamento muito feliz, né, Picasso estava muito contente com esse início de relacionamento, e isso refletiu nas suas pinturas, né, a gente podia ver nos seus desenhos que frequentemente representavam uma série de beleza, né, de proximidade pessoal. E para o Picasso, nesse momento, se tornou uma rotina visitar as pequenas galerias junto com Fernande. Gertrude Stein, que era uma espécie de organizador de exposições de arte, junto com o irmão de Picasso, começaram a se dedicar a reunir extraordinárias coleções de arte. E Picasso ele se tornou um visitante regular do salão de Gertrude Stein, em seu apartamento em Paris, e ele pintou o retrato de Léo e seu filho Michael, e iniciou aí uma série de sessões para poder promover esse retrato. E foi Gertrude quem percebeu, depois de ter comprado recentemente uma obra de Matisse, que era necessário que Matisse e Picasso se conhecessem, talvez por causa da proximidade de estilo entre eles. Em 1906, depois de 3 meses trabalhando no retrato de Gertrude Stein, ele abandonou temporariamente e fez os primeiros esboços de As Senhoras de Avignon. Abandonou o tema dos Arlequins para cavaleiros e jovens em paisagens bucólicas na linha de Gauguin. Isso o inspirou uma série de pinturas com personagens que resgatam certas características desse primitivismo, rompendo com seu estilo anterior. Embora a simplificação de características e volumes sejam traços percussores do cubismo, esse foi um palco com sua própria entidade, que não pode ser incluído em nenhum estilo reconhecido. Podemos ver nessas pinturas suas próprias características faciais, mesmo entre as figuras femininas, o que pode ser visto comparando-as com os autorretratos desta série. Essa estadia teve um impacto importante na obra de Picasso, já que as pinturas de Gauzol marcaram o início da sua revolução cubista no ano seguinte. Anos mais tarde, Picasso assumiu que teria sido a paisagem lógica desse estilo em sua era neoclássica. No Salão de Outono de 1906, eles organizaram uma espécie de retrospectiva da produção de Gauguin. E isso foi importante para Picasso, porque aquilo abriu os olhos dele. Como eu já havia comentado no vídeo anterior, Gauguin ele teve a chance de ir para a Europa e estudar uma cultura não eurocêntrica. E isso foi muito bacana para Picasso, porque depois ele vai se sentir bastante inspirado por cultura não europeia. E então, assim, quando ele tem esse contato e depois o salão inclui 10 obras de Cézanne,
na exposição, que morreu nessa mesma época aí de 1906, Picasso ele fica profundamente tocado, porque Cézanne para ele e para Matisse também era o maior mestre de arte de todos os tempos. Ninguém se igualava a Cézanne. Apesar que, curiosidade aí, o Matisse e o Picasso eles evitavam ter contato com Cézanne, porque eles não queriam ser influenciados de forma a ficar tão encantado, na verdade, tão encantado com o estilo de Cézanne e isso afetar a arte deles, que eles preferiam manter uma admiração mais à distância para eles preservarem a sua própria personalidade criativa. Picasso depois pintou duas mulheres nuas, que ele levou a estilização escultural ao extremo e também a uma espécie de monumentalidade nas figuras. E o uso autônomo das luzes e sombras refere muito às grandes banhistas de Cézanne. A gente vê aí uma inspiração. E no final do ano ele parou de pintar e se envolveu em uma série de estudos e esboços nus para uma composição de múltiplas figuras sobre o tema do bordel, que ele já tinha começado a estudar esses temas antes. Então assim, foi uma parada de pintura, mas foi uma parada que envolvia muito estudo, para o que ele iria fazer em seguida. E em 1907, esses estudos iam culminar em As Senhoras de Avignon. Posteriormente, incentivado por André Derain, Picasso ele visitou em 1907 o Museu de Etnografia em Paris. Ele indicou esse museu para Picasso porque achou que ele poderia se interessar, tendo em vista essa experiência positiva que ele teve com as obras de Gauguin. Então esse foi o primeiro contato com um grande número de peças africanas e oceânicas que tanto Derain quanto Matisse haviam coletado há muito tempo. Mas Picasso não tinha prestado tanta atenção até esse momento desse contato com o Museu de Etnografia. E isso foi muito importante para ele, que provavelmente isso deu um novo impulso para ele produzir As Damas de Avignon, como eu já tinha falado para vocês. Porque para muitos isso deu uma espécie de influência considerável no trabalho escultural. Mas é muito interessante falar, pessoal, que a Europa ela não se interessava por essas produções africanas. Eles se interessavam por artistas europeus representando, falando sobre a arte africana. Tanto que a arte africana não era nem entendida como arte, ela ficava no Museu de Etnografia como algo que deveria ser estudado por antropólogos, algo mais primitivo. Ela não era dada a ela um local no mesmo nível dos artistas europeus. Para você ter aquilo, você precisava de um intermediador. O intermediador era o europeu, tecendo uma visão sobre o que seria a arte africana. Então não tinha essa valorização. Então, de certa forma, ainda também era um olhar eurocêntrico sobre a produção africana. E, posteriormente, Picasso ele modificou os rostos de algumas das senhoras, com aparência mais cubista. E muitas dessas produções teve perfis de afrescos medievais, esculturas ibéricas e até traços de rostos de pinturas egípcias. Então ele fez uma mescla. Mas quando se perguntava se ele tinha seguido mesmo essa influência africana, ele negava, falava que não tinha nada a ver e tudo. Só que para muitos essa influência era inegável, tanto que ele ficou conhecido, essa fase dele, chamada de período africano, período negro ou período sombrio de Picasso. As Damas de Avignon foi um novo ponto de partida para Picasso, que eliminou referências à tradição ao romper com o realismo, abandonar os cânones de profundidade e perspectiva espacial, bem como o ideal até então existente do corpo feminino, reduzindo o trabalho a um conjunto de planos angulares, sem fundo delimitado ou perspectiva espacial, em que as formas são marcadas por linhas claras e escuras. Os tons ocre avermelhados são característicos de sua era rosa mais gentil, mas a crueza da pintura os torna agressivos. Posteriormente, então, Picasso e aquela sua parceira Fernande, eles terminam em 1907, mas como eu falei, o definitivo mesmo só vem em 1912. E essas mudanças aí de ruptura de relacionamento, a gente sempre vê um impacto na produção de Picasso. Porque assim que ele se envolve com outra pessoa, ele começa a retratar aquela pessoa e sai muitas pinturas com o rosto daquela pessoa. A gente vê mudança nas cores dele também, A gente vê que o sentimentalismo pessoal, as suas vivências eram transpostas para suas produções. Então, nesse período do rompimento, a gente vê uma mudança aí dos cravos que se tornam ocre e marrom. E Picasso é confrontado ao mesmo tempo nesse período com muitas experiências de rupturas em suas pinturas. A gente vê aí o abandono da perspectiva, conquista do espaço, fragmentando os planos com contornos espessos e definidos, e uma busca por uma espécie de alívio por meio de contornos azuis exagerados e um fundo marrom, e uma espécie de sombreamento espesso. Então a gente vê uma ruptura muito grande da forma que ele tradicionalmente trabalhava até aquele momento. A relação posterior de Picasso e Matisse passou de uma competição que antes era tida como uma espécie de zombaria para uma intensa admiração mútua. Ou seja, existe aí uma espécie de corrente aí de fãs que gostam muito de colocar
uma desunião entre a relação de Matisse e Picasso, mas depois eu vou mostrar um livro aqui para vocês que é contra essa observação. Porque por mais que às vezes em entrevistas no início da carreira tivesse uma espécie de alfinetada, mais por parte de fomentação dos repórteres que ficavam colocando ali perguntas meio comprometedoras, depois eles chegaram a se encontrar pessoalmente, conviveram. Matisse comprava obras de Picasso, Picasso comprava obras de Matisse. Matisse chegou até a dizer numa entrevista que Picasso era a única pessoa que entendia a arte dele. E Picasso sempre retornava os elogios publicamente a Matisse. E essa questão de impor rivalidade entre quem gostava de Matisse e Picasso foi tão forte que tem até um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, em que o irmão do Julius e eles estão brigando, e o Julius fala que quer ver o Picasso, o irmão dele fala, não, eu prefiro Matisse. Porque a produção deles era extremamente parecida, ao ponto de você colocar uma obra do lado da outra e você não saber quem é quem. Mas mesmo assim existiam diferenças. Tomando então as Damas de Avignon como uma espécie de ponto de partida, Braque e Picasso acabaram formulando um cubismo em 1908. E esse cubismo foi um ponto de virada radical na história da arte, que inspirou o resto dos artistas da vanguarda a abandonar uma espécie de ilusionismo pictórico, rejeitando a descrição então naturalista em favor das composições de formas abstratas e percepções convencional, brincando com a tridimensionalidade e a estrutura das superfícies. Segundo Apollinaire, Matisse foi a primeira pessoa a usar o termo cubismo ou cubistas, e a partir daí, então, começou a se empregar esse termo. Cubismo, então, pessoal, ele se tornou uma febre por toda a Europa, chegando à Rússia, aos Países Baixos, Mondrian, né? Embora esse cubismo se mostrasse com várias variações. E é claro que isso é muito bom para a história da arte, isso é muito enriquecedor. A gente não pode esperar que essa arte de Picasso se mantesse a mesma quando chegasse aos Países Baixos, porque esse choque de cultura, né, uma cultura juntando com a outra, produz uma nova cultura, uma nova visão, e isso é muito bom para a gente ter novas experiências artísticas. Mas é importante salientar, pessoal, que Picasso ele não buscou o desenvolvimento numa escola, de teorias formais, né, de cânones. A sua necessidade inicial era romper com esse passado, né, de cânones, de regras, de escolas, para ele dar uma nova visão, uma nova forma à obra de arte, né, a sua própria vida interior. Ele não queria sair de um mundo regrado para criar um novo mundo de regras. Ao contrário, ele queria que a arte fluísse de acordo com o que o artista achasse que fosse melhor. Por isso que a gente não define ele como um artista cubista, porque ele sempre teve vários tipos de experiências artísticas que fogem ao cubismo. Depois do fim de seu relacionamento com Fernande, Picasso conhece Eva Goel, a quem ele fica junto por um período de tempo, depois produz alguns retratos, a qual ela exige que os retratos sejam mais parecidos com ela. E no início de 1912, Picasso fez a primeira escultura construída. Ou seja, como eu falei para vocês, as experiências artísticas dele não se limitavam apenas à pintura. Ele também foi escultor e também foi escritor, como eu vou falar mais para vocês posteriormente. Uma das primeiras esculturas dele foi a guitarra feita de papelão, fio e arame. Picasso ele iniciou uma grande parte de um processo que levou à libertação da escultura a partir de conceitos clássicos, como volume, substituição de processos de modelagem escultural por todos os tipos de técnicas construtivas que constituíssem uma espécie de transformação revolucionária na escultura. Entre 1912 e 1915, Picasso e Braque desenvolveram a segunda fase do cubismo, na qual retornaram ao seu trabalho equivalente aos conceitos tradicionais que haviam quebrado ou eliminado na fase anterior. Formas, objetos e palavras tornaram-se reconhecíveis à medida que a superfície foi reconstruída. Recuperou o uso de um cromatismo mais sólido e brilhante. Os planos foram claramente delineados e demarcados, sobrepondo-se. Ou seja, existe aí na produção de Picasso uma espécie de vai e vem. Ao mesmo tempo que ele rompe com certas barreiras, né, esquece aquele estilo, aquela técnica, depois ele resgata essa técnica de novo quando ele acha que é conveniente. Por isso que a gente sempre tem que estar atento aí na observação das suas obras, porque é muito difícil você delimitar coisas nas produções dele ou no estilo dele, né? Estabelecer uma caixinha para colocar ele lá dentro, porque ele tem essas modificações muito fortes ao longo da vida. E em setembro de 1912, ele visitou Paris por algumas semanas para organizar uma mudança para o seu novo estúdio. E o endurecimento e o achatamento das formas vai caracterizar aí a fase do cubismo hermético, que marca aí o início da transição para o cubismo sintético. Se você tem interesse em estudar essa questão do cubismo, essas ramificações que existem,
Você pode estar pesquisando aí artigos, livros relacionados. Normalmente livros biográficos sobre Picasso costumam trazer essa definição mais estabelecida. Além desses cubismos que eu falei, o Picasso também trabalhou com o cubismo surrealista e o cubismo pontilhista e o cubismo frio. Enquanto Picasso estava com Eva, ela passou por sérios problemas de saúde. Até Picasso chegou a ter um momento aí que ele teve uma bronquite mais séria, depois seu pai veio a falecer, Apolinário se ingressou voluntariamente no exército, várias coisas foram acontecer. Só que chegou um momento que a saúde de Eva deteriorou num estado bem mais profundo e ela chegou a ser internada em um sanatório. E nesse momento que ela estava internada, Picasso teve um caso com o Gabriel Depray, com quem ele fez naquele mesmo ano uma viagem secreta aí para Saint-Tropez. Porém, algumas pinturas após a morte de Eva, que foi em 1915, podem ser entendidas como uma alegoria à perda, né? Particularmente a doença fatal que ela teve. E isso foi muito pesado para Picasso, né? Diz que ele ficou muito abalado com a morte dela, que ele chegou até a escrever: minha vida é um inferno. Durante a guerra, pessoal, o trabalho de Picasso se concentrou muito em retratos ao estilo mais naturalista. Então a gente percebe cubismo, pontilhismo, maneirismo e até neoclassicismo. E tudo isso coexistiu no seu trabalho desde 1907. No final da guerra, embora ele continuasse a trabalhar simultaneamente nesses estilos variados, Picasso gradualmente tendia a um estilo neoclássico, que foi totalmente desenvolvido em 1920 e que sustentou seu interesse aí até por volta de 1924. E Picasso não foi diferente de vários outros pintores antes dele. Ele também fez a famosa viagem à Itália. Por que famosa? Porque, como eu disse para vocês, no passado, um artista ele só se graduava quando ele fazia a grande viagem à Itália para ver os clássicos. Então ele viu Rafael, a Capela Sistina, viu Michelangelo. Ele fez essa viagem tão importante, viu Angra, mas também conseguiu estabelecer contato e ver obras dos futuristas. E isso foi muito importante para desenvolver a percepção dele artística, porque foi um choque, né, entre o contemporâneo e a arte clássica. E nesse período de viagem ele acabou conhecendo Olga Jolova, com quem ele acabou se casando. Em 1918, aí, final da Primeira Guerra Mundial, Picasso e Matisse expuseram juntos uma série de pinturas protocubistas. E o clima ainda naquele período era hostil ao cubismo, e a exposição provocou uma espécie de inúmeros comentários na imprensa. E é possível que as damas de Avignon tenham participado dessa exposição. E naquela época ainda existia uma espécie de bloqueio em relação a essas experiências artísticas. Seu amigo Apolinário falece então de gripe espanhola, o que deixa Picasso extremamente triste. Ele vai todos os anos na data da morte de seu amigo visitar o seu túmulo. E depois que ele se casa com Olga, eles têm um filho junto, é o nascimento de seu primeiro filho, Pablo. E nesse momento ele muda o seu estilo de vida. Ele estabelece um estilo de vida mais familiar, mais centrado em não participar tanto daquela vida urbana parisiense, uma vida mais introspectiva, dedica toda a sua atenção para o seu filho e para a sua família. Ao mesmo tempo em que ele alterna em estabelecer contato com a aristocracia parisiense, né, aquele núcleo mais inteligente da sociedade. Nesse momento, os críticos das vanguardas estão elogiando as suas realizações artísticas, embora, né, focassem nos aspectos formais, ignorando os elementos intuitivos e psicológicos que estavam presentes na obra de Picasso. E teve uma parte da tradição francesa que aceitou Picasso bem, né, teve uma recepção positiva na obra dele, porque achava que, diferentemente das outras manifestações artísticas modernas, ele ainda era melhor do que os dadaístas ou surrealistas. O quadro, pessoal, A Dança, foi uma espécie de marco muito importante na produção de Picasso, porque esse quadro ele traz dois estilos. Ele traz uma visão clássica e o início de um período de violência emocional e distorção expressionista. E foi o início do período surrealista de Picasso, que foi entre 1925 e 1938. Tanto que esse período dele aí, de imersão no surrealismo, fez com que fosse publicado em 1925 o Surrealismo e Pintura, La Révolution Surrealiste. Ele declarou, né, Breton, que Picasso era um modelo de pintor e que o rótulo de cubismo, quem colocou isso nele, errou profundamente, porque o pai do cubismo agora se tornou o filho adotivo do surrealista. Em 1926, ele trabalhou em um estilo que foi identificado como cubismo curvilíneo, no qual as superfícies sinuosas do cubismo decorativo, a superposição de cabeças nas figuras e a deformação curvas exploradas nos desenhos das constelações, aplicadas a uma rede cubista, foram combinadas. Obras monocromáticas pintadas em cinza, preto, branco e ocre de canela.
Ele também fez vários retratos com alguma semelhança com Mère Thérèse, uma jovem adolescente que, segundo alguns autores, ele presumivelmente conheceu pela primeira vez no início de 1925, na Estação de Paris. Ele também continuou a trabalhar nas cabeças sobrepostas. Em abril, ele recebeu uma visita em seu estúdio por Dalí. Apesar da admiração mútua, os dois artistas não se tornaram grandes amigos. Em 1927, Picasso conheceu Mère Thérèse, de 17 anos, a qual ele teve um relacionamento aí à escondida, né, porque ele ainda era casado. E ele manteve esse relacionamento escondido por um bom tempo, até porque depois, em 1935, nasceu a sua filha, Maia. Esse relacionamento dele normalmente é mais estudado pelos biógrafos, né, esse caso dele, por causa que essa mulher aparece frequentemente nas pinturas de Picasso, marcando aí um grande período da sua produção. Picasso, então, ele volta à escultura em 1928 com González, com quem ele aprendeu a trabalhar com metal. E é interessante porque González era de uma família de ourives catalão, então ele sabia essa técnica. Então ele aprendeu a forjar, soldar na oficina da sua família, e isso ajudou a passar esse conhecimento para Picasso. E em junho desse mesmo ano, Picasso fez então a sua primeira escultura tridimensional, que é a Metamorfose de Bronze. Na verdade foi em 1914. Em 1927, Maurice, aquela que eu tinha falado com vocês, Mère Thérèse, na verdade, ela muda para a rua onde Picasso morava com a sua família e eles ficam de frente um para o outro. E é nesse momento que Picasso divide a sua vida aí, morando com Mary e, ao mesmo tempo, morando aí com sua esposa e sua família. Em 26 de abril de 1937, a região Condor alemã bombardeou Guernica a pedido de Franco, né? Esse é o período do franquismo, né? Que era muito alinhado ali com o nazismo. E essa explosão aí, né, essa destruição acarretada pelo franquismo fez com que Picasso produzisse aí uma das obras mais famosas dele, talvez a mais famosa, que é Guernica, que foi exposta no pavilhão espanhol na exposição internacional, e a fotógrafa Dora Maar fotografou o processo nas diferentes etapas da pintura, né? A gente tem acesso a essas fotografias hoje. A pintura, ela simbolizava todo o horror da guerra e a tragédia da morte de muitas vítimas inocentes. Inclusive, nas entrevistas, quando ele fala, as poucas entrevistas que ele participa, pergunta como que ele fez, por que ele fez essa pintura, e ele fala, não fui eu que fiz, foram eles, né? Para denotar o quanto essa pintura era realmente uma denúncia àquele caso. E também contra a guerra, Picasso fez a pintura também famosa Pomba da Paz, em 1949, e ele recebeu por essa pintura um prêmio internacional da paz em 1955. Em 1941, Picasso então escreve a sua primeira peça de estilo surrealista, que se chama O Desejo Pego pela Cauda, da qual ele leu em março de 1944 na casa de Michel Leiris. E entre os convidados que estavam lá ouvindo essa peça, estava lá Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Essa peça estreou em junho de 1967 e ele também depois disso escreveu duas obras literárias, que são As Quatro Meninas e O Enterro do Conde Orgaz. Picasso representa a ponta extrema da renovação impressionista. Nesse artista, vemos chegar ao máximo a apuração dos valores plásticos iniciados por Cézanne. Picasso copia o objeto na sua complexidade formal, decompondo e enumerando-lhe os aspectos. Ele cria assim a incapacidade de vivê-lo na sua ação. Ele, portanto, detendo a vida no objeto, elimina a emoção. Isso também era feito pelos impressionistas com a luz. Matavam-na, decompondo-as nos seus elementos espectrais. São fenômenos de análise científica necessários como renovação, mas que devem ser superados. Um quadro de Picasso não tem lei, não tem lirismo, não tem vontade. Apresenta, lapida, multiplica os detalhes do objeto ao infinito. A variedade de aspectos que podem assumir em seus quadros um violino, uma guitarra ou um copo cria uma maravilha análoga àquela que nos dá a enumeração científica dos componentes de um objeto que até hoje haviam considerados por ignorância ou por tradição apenas no seu conjunto de unidades. Era uma descoberta necessária para a arte. Picasso iniciou a sua longa luta para representar cabeças, rostos e corpos de homens e de mulheres na composição. A alma das pessoas não o interessa. Para ele, a realidade da vida está na cabeça, nos rostos e no corpo. Uma criança vê o rosto de sua mãe de uma forma completamente diferente de como os outros a veem. Ela a vê muito de perto, é um rosto grande para os olhos de uma criança. E, durante um período, ela vê somente uma parte do rosto da mãe. Conhece um pedacinho dele e não os outros. A seu modo, Picasso conhece os rostos como uma criança. O cubismo é parte da vida de todo dia na Espanha. Faz parte da arquitetura espanhola, que sempre corta as linhas da paisagem, e esse é o fundamento do cubismo. O trabalho do homem não está em harmonia com a paisagem, ele se opõe a ela.
Após o final da Segunda Guerra Mundial, as pinturas de Picasso têm uma mudança, porque, como eu falei, ele representava muito a realidade que estava acontecendo ali no momento, né? Ele não ficava se detendo aos clássicos do período grego, ele se detinha exatamente ao momento em que ele estava vivendo. E aí, após a guerra, ele começou a entrar num período mais feliz na sua obra de arte, né? Pinturas com um tom mais otimista. Depois, Picasso vai ver com Mère Thérèse durante a insurreição de Paris em agosto de 1944. Ele depois se junta ao Partido Comunista Francês em outubro e também em outubro ele abriu o Salão de Outono e uma retrospectiva em homenagem a ele. E é entre essa amizade que ele tinha com os comunistas que depois ele produz aí o famoso retrato aí de Stalin, que foi muito criticado pelo Partido Comunista, porque achou que não foi fiel às características de Stalin, né, que não favoreceu o rosto dele. Mas isso talvez porque eles não entenderam a arte de Picasso. Picasso ficou com tanta raiva dessa negativa que ele falou em entrevista que ele se arrependeu de ter aceitado o convite. Em 1970, o Museu Picasso em Barcelona começa a receber doações das obras preservadas pela família de Picasso, né? Até o final de sua vida ele tem aí mais 2 filhos, um menino e uma menina, e em 1973, aos 91 anos, ele morre devido a um edema pulmonar em sua casa na França. Portanto, as autoridades locais não permitiam que ele fosse enterrado dentro da sua propriedade, numa mansão, né, que a sua esposa, que na época era Jaqueline, gostaria que fosse enterrado. No final, ele foi enterrado no castelo que está aparecendo aqui para vocês, que também era uma propriedade de Picasso. Ou seja, ele teve um reconhecimento em vida diferente de muitos outros pintores, teve uma vida abastada ao ponto de ter até uma propriedade como um castelo. Picasso se insere na tradição dos grandes artistas que afirmam o predomínio da verdade sobre a estética. Além de ser um grande idealizador de formas e de línguas nas suas obras, ele é um poderoso criador de mitos que elevam o belo e o feio. Enfim, toda a vida em uma esfera mítica. Pessoal, se você quer conhecer um Picasso, você tem a chance de ver 4 obras dele aqui no Brasil, que você encontra no MASP. Vou deixar o link aqui embaixo do museu para quem quiser ver em alta resolução. Uma das obras dele é Natureza Morta, Retrato de Suzanne Bott, Toilette Fernande e Busto de Homem. Todas as referências que eu utilizei, sites que eu consultei, eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser ver. O Wikipédia em espanhol tem muitas informações, ajudou a compor esse vídeo. E vou mostrar para vocês agora os livros que também me ajudaram a fazer esse vídeo. Um dos livros que eu utilizei é dessa coleção aqui da Abril, que eu sempre mostro o livro para vocês aqui dele. Um livro muito bacana, porque traz aí a trajetória biográfica e a análise de boa parte de desenhos e pinturas. E no final tem uma espécie de catálogo aí, falando sobre onde estão localizadas as pinturas, como também uma espécie de cronograma da vida dele, marcado por datas. Então, para pesquisa facilita muito se você quiser saber o que ele estava fazendo no ano tal da sua vida. Esse outro livro aqui é o que eu comentei para vocês, que tem as entrevistas muito bacanas no final. Tem entrevista com os familiares dele, tem fotos exclusivas dele no seu ateliê, ele em momentos íntimos com a sua família. É um livro muito bom, ele é pequenininho, recomendo bastante. Esse outro livro aqui, ele é um livro mais que foca no período cubista do Picasso e que vai ter mostrar em alta definição detalhes da obra. Então vai ter uma página só falando sobre a questão biográfica, extremamente resumida, obviamente, e que se você quiser você pode consultar com esse livro, se você gosta de uma questão mais física, porque você consegue ter acesso a isso no Google Art. Outro livro que eu utilizei é esse aqui, do Matisse e do Picasso, que é um livro maravilhoso, em que vai ter uma análise profunda sobre toda a produção de Picasso e toda a produção de Matisse. Vai ter comparações entre essas produções e vai desmistificar essa visão que existia uma rixa entre eles e também essa visão de que eles pintavam a mesma coisa. É um livro muito bacana e recomendo aí para quem quiser se aprofundar em um ou nos 2 pintores. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, ele ficou muito grande, por isso que eu quis dividir ele assim. Você gosta que os vídeos sejam divididos? Acha que é uma boa ideia? Facilita você assistir? Deixe aí nos comentários sugestões. E deixe o seu like também para eu saber que você está gostando. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Como não tem dia fixo para postar, você fica por dentro assim que o vídeo for postado. Eu estou nas redes sociais, Twitter e Instagram, se você quiser me seguir lá para me acompanhar também. Se você gosta já falei, compartilha. Se você gosta do canal, gosta do que eu faço, quer que eu continue postando aqui com mais frequência, é só você fazer a sua contribuição no Apoia-se ou através da minha chave Pix, ok? Beijo e até a próxima!